Minhas queridas trilheiras, que saudade que eu tava de interagir aqui no nosso grupo, na nossa comunidade sobre estilo, sobre autoconhecimento que a gente formou desde a trilha de estilo. Para as trilheiras do grupo 1, já faz um ano. A gente começou em janeiro e acabou em março do ano passado. E teve o grupo 2, que foi ali na metade do ano, e o grupo 3, que foi no final do ano. Vencemos! Um dos motivos de gravar esse vídeo é porque hoje é um dia muito especial e eu queria deixar um beijo para cada uma de vocês. Algumas eu não vejo há tempo e outras se mudaram de país, inclusive, né, Karina, né, Adi? E outras estão em outros estados espalhadas e outras estão aqui pertinho, mas mesmo assim no batidão da vida a gente acaba não se vendo tanto. Mas sintam-se abraçadas e um feliz Dia da Mulher para todas nós. E tem algumas datas que a gente faz feriado ou comemora que são apenas comerciais, né? Tipo Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais e assim por diante. Mas essa data de hoje tem um significado maior. Você sabe qual é? Você já tinha parado para refletir sobre isso? Como reflexão é uma base de tudo que a gente faz por aqui, vocês sabem disso, eu decidi conversar um pouquinho sobre justamente o porquê, o motivo pelo qual nós mulheres podemos nos orgulhar de ter uma data para o Dia da Mulher e porque a gente pode sim levantar essa bandeira. Porque sempre tem aqueles que dizem: ah, mas não tem o Dia do Homem. Ah, mas não tem o dia do, sei lá o quê, do cachorro. Deve ter também, né? Mas aí é que tá, essa data ela tem um alcance muito maior e agora a gente pode desenvolver um pouquinho nosso repertório sobre isso. Só para contextualizar um pouquinho, se a gente for voltar para a época dos grandes filósofos gregos que nos influenciam como sociedade ainda hoje, segundo Clóvis de Barros Filho, é filosofia chapa branca, é Platão, Sócrates, esses caras lá. Bom, voltando para essa época, na Grande Grécia, a mulher era quase, ela tinha tipo o valor de um animal doméstico, uma vaca, um cachorro, porque ela não tinha poder nem de fala, nem de expressão, muito menos de voto, ela não podia opinar e ela tinha uma arena muito restrita, que era o seio do lar, cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos. Existia inclusive uma outra categoria de mulher que era colocada como uma concubina, ou mais do que isso, até uma mulher que conseguia se expressar mais, mas tinha esse estereótipo mais sexualizado também. Não era a esposa, vamos dizer assim. Os gregos gostavam mesmo de conversar entre homens, e aí tem tantas outras histórias, mas a gente não precisa entrar nisso. Só para dizer que essa sociedade que tanto nos influencia não dava o legítimo papel para a mulher. Outro dia, ouvindo uma aula da professora Júlia Miara, se vocês quiserem, @Júlia Miara no Instagram, seguir, é bem legal. Ela contextualiza de que tinha ideias antigamente, e isso é século XIX até, ou seja, ontem, né, em termos de história, que pensavam assim que o cérebro da mulher era mais úmido, o que conferia a ela menos intelecto e outras coisas, sexo frágil, essas ideias pré-estabelecidas que a gente acaba comprando, né, no pacotão assim de quem somos. Mas quando a gente para refletir, a gente consegue entender que precisa fazer grandes filtros sobre ideias que nos acompanham e que nos são ensinadas até mesmo na escola. E não é difícil perceber que isso permeia nossas relações ainda hoje. Então, quando a gente vê uma mulher que tem um lugar na polis, ou seja, na cidade, que tem voz, que tem o seu lugar de fala garantido e que muitas vezes expressa o que a gente mesmo gostaria de estar lá expressando ou defendendo, e essa mulher, ela tem o seu lugar, a gente deve não só aplaudi-la, mas apoiá-la, ler sobre ela, sobre as ideias dela, não necessariamente concordando com tudo, claro, mas fazendo aquele juízo crítico de valor, né? Mas enfim, seguindo, vamos fazer um pulão, né, da Grécia Antiga para a Idade Média. Então existia assim o clero como um grande poder, junto com os nobres, que na verdade influenciava a vida dos nobres e, portanto,
dizia, ditava as regras de como se deveria viver, e tinha a plebe, que era todos os outros. Nessa época estabeleceu-se assim dois grandes lugares para a mulher que ela podia se enquadrar. Ou era da santa, e aí tem muito da coisa da religião envolvida, portanto o clero tinha um grande poder, então ela era santa, puritana, o modelo a ser seguido, ou ela era a PUTA, né, gurias? Que era tipo, mulher é para ser usada mesmo e não merecia respeito, muito menos lugar de fala. O problema é que esse lugar sublime a qual a colocaram era inatingível. Então, assim, era a mãe virgem que todo mundo tinha que ser, mas só que não, né? Então era muito complicado essa dinâmica que se estabeleceu, inclusive, no imaginário coletivo da época, enfim. Bom, depois da Idade Média veio o Renascimento, aí veio o Iluminismo, onde Deus já não era a grande potência, então o homem era a grande potência, né? E a ciência, o pensamento mais científico. Sempre quando vem um novo paradigma para ser pensado, ele sobrepuja o que tinha antes, né? Geralmente é assim que os ciclos funcionam, até mesmo falando em roupa, investimento. Mas por que eu estou querendo trazer um pouquinho desse panorama histórico? Porque em todas essas épocas a gente foi conquistando alguns espaços na sociedade, alguns. Mas vamos vir para mais atual, para nosso tempo, assim, que muitas de vocês devem ter ouvido histórias de avós ou bisavós que vão lembrar. Há bem pouco tempo atrás, na Constituição, mulheres ainda eram propriedades dos seus maridos ou dos seus pais. Não existia divórcio. Há pouco mais de 100 anos no Brasil que foi instituído o direito a voto para a mulher. Imagina, a gente não podia votar, ou seja, a gente não tinha voz na sociedade. Imagina todos os discursos que a gente tem hoje sobre liderança feminina, enfim, não existia essas coisas mesmo. De lá para cá, tanta coisa mudou, né? A gente foi ocupando alguns espaços que nos foram sendo permitidos, não sem luta, e não sem sangue derramado, eu diria. Não foi fácil para as mulheres que nos antecederam falar sobre o que elas disseram, abrir a cabeça. Hoje, por exemplo, qual é a conversa? Nós mulheres podemos ocupar todos os espaços. A gente pode ir à lua, a gente pode ser presidente da república, a gente pode abrir uma empresa, a gente pode ser CEO, a gente pode fazer o que quiser. A gente pode ficar em casa por escolha, cuidando de filhos, cuidando da casa, sendo exímia em alguma coisa do lar, por escolha e não por imposição. Quem nasceu hoje assim, puf, cai de paraquedas, pode pensar, tá, mas isso eu não tenho que discutir. Mas tem muito que se discutir, porque muitas dessas coisas óbvias que eu citei, que certamente você deve ter se lembrado, ainda estão muito obscuras diante da lei, por exemplo, igualdade salarial, feminicídio. A gente é um dos países onde mais acontece isso, né? Certamente a Gabriela Souza, que está aqui no grupo, poderia falar muito sobre isso, que é a especialidade dela, advogar para mulheres. Enfim, uma série de coisas que ainda são obscuras para nós. Significa o quê? Que a gente tem que continuar falando sobre isso, a gente tem que continuar esclarecendo e se esclarecendo, buscando se esclarecer sobre esses temas que para nós são muito caros. Então, hoje é um dia sim para a gente celebrar ser mulher no nosso tempo, que certamente com todas as dificuldades ainda é muito melhor do que ser mulher lá atrás. Então, abrace sua amiga, confraternize com ela. Vamos fazer tudo isso e também fazer o exercício de lembrar de alguma mulher que nos antecedeu, que te antecedeu e que fez algo para que você pudesse ser essa potência, essa pessoa tão livre. Eu acho que o meu desejo para nós, como reflexão, grande reflexão, é que em algum momento, em algum dia, a gente nem precise mais dessa data. Que passe tão batido, que realmente o Dia da Mulher seja todos os dias, que não precisa a gente destacar um dia no calendário
para fazer reflexões e buscar, não só refletir, né, mas buscar agir em prol de um mundo mais justo, mais igualitário. Mas eu vou dar um spoiler. Eu estou me redesenhando e me preparando para atender empresas, ou seja, minha marca com uma outra empresa, B2B, e grupos. E a gente já tem aqui esse nosso grupo, então esperem novidades, mas eu estou bem assim, ó, sem estresse, sem ansiedade, fazendo as coisas de um jeito que fique muito prazeroso para mim também. Mas tudo isso que eu ponho para dentro, eu sempre procuro entender como é que eu consigo depois colocar isso para fora, né? Como é que eu consigo dar saídas para a vida. E certamente isso atinge todo mundo que se envolve aí comigo em algum processo, em algum grupo, em alguma medida. Eu espero que esse papo tenha inspirado você, tenha feito você refletir e a gente matou um pouquinho da saudade. Eu matei um pouquinho da saudade. E que breve a gente possa se encontrar, quiçá dar um abraço presencial. Um beijo em cada uma, fica bem e até logo!